Em uma sala de aula vazia, tudo começa quando Yuta resolve tomar coragem pedindo Michiru, sua amiga de infância, em namoro, enquanto fazia uma expressão séria lembrando de seus momentos junto com ela quando crianças. Mas antes da resposta dela, voltamos ao dia anterior, onde Yuta chama ela pedindo se ela tinha tempo para eles conversarem, mas ela responde que estava ocupada pois iria sair com suas amigas, falando que arrumaria tempo para ele no próximo dia, mas que se fosse muito urgente ela poderia passar em sua casa mais tarde. Mas ele fala que estava tudo bem ser no próximo dia, pois não era tão urgente. Enquanto isso, dois garotos olhavam para Michiru falando que ela era muito fofa e que gostariam muito de namorar ela. Ao mesmo tempo, eles falavam mal de Yuta, dizendo que ele parecia ser um virgão e que nunca teria chance com ela. Yuta fica bravo por um instante, mas logo pensa que não pode discordar daqueles dois, pois se não fosse amigo de infância de Michiru, jamais poderia falar com ela. Michiru era a típica idol da escola, que é boa em tudo que faz, é bonita, atlética e inteligente, mas mais que tudo ela é muito gentil. Mas por outro lado, Yuta é o total oposto dela, sendo baixinho, tendo pouca resistência e sendo extremamente ruim em socializar com os outros. A única coisa que Yuta podia dizer que é verdadeiramente bom é em escrever histórias, que são sua paixão. Michiru era a única pessoa que ouvia suas histórias infantis enquanto falava que eram super divertidas. Yuta estava contente que Michiru se preocupava com ele, e no momento em que ela pedia desculpas por estar ocupada, sua amiga a chama pois estava esperando Michiru para elas saírem. Michiru se despede de Yuta com um sorriso, dizendo que eles conversariam outro dia, e Yuta fica ali acenando para ela, enquanto pensava que ela era muito fofa. Yuta fala em seus pensamentos que ele só se tornou a pessoa que é hoje graças a Michiru, e que graças às palavras dela ele pôde seguir em frente, e para isso continuar no futuro ele decide que irá confessar seu amor por ela. Enquanto Yuta saía, Michiru pensa que ele estava estranho, se perguntando que talvez o assunto que ele queria conversar era algo importante. Após isso, vemos Yuta andando pela cidade, e em todos os lugares só se falava do lançamento de um filme baseado em uma web novel muito popular no momento chamada Digital Monsters, ou Digimas, como todo mundo popularmente chamava. Todo mundo na rua parecia conhecer Digimas, e todos pareciam amar aquela novel, tanto crianças quanto adultos. Enquanto passava na rua, Yuta só conseguia pensar no dia de amanhã, onde ele definitivamente irá se confessar. Ele estava tão distraído em seus pensamentos que acaba esbarrando em alguém. Yuta logo pede desculpas, mas quando ele olha para o sujeito, percebe que era encrenca certa. Yuta estava paralisado e aflito, até que a namorada do cara chama ele falando para eles irem para casa logo para não perderem o episódio novo de Digimas, e então os dois saem dali, deixando Yuta aliviado. Ele pensa que deveria ser mais cuidadoso, pois ele tem a tendência de se perder em seu próprio mundo. Yuta fica surpreso que até mesmo um valentão assiste Digimas, pensando que deveria ser legal ter uma namorada, enquanto olhava os dois com roupas combinando e andando de mãos dadas. Mas logo Yuta pensa que ele também tinha alguém, lembrando de todas as vezes que Michiru falava bem de suas histórias e pensando que mesmo que eles não combinassem muito como casal, ele tinha certeza de que ela iria aceitar seus sentimentos. E com isso voltamos ao presente, onde ele pedia para ela namorar com ele, enquanto ela fazia uma expressão confusa. Yuta pensava que Michiru era gentil e tudo daria certo, mas a realidade é muito diferente. Michiru dá um tapa na mão de Yuta olhando para ele com desprezo e falando que não tinha nenhum motivo para aceitar sua confissão. Yuta fica paralisado com aquela situação, pois tudo deu tão errado que ele ficou sem chão. Após isso, Michiru pede se ele já terminou de falar o que queria, falando estar ocupada e em seguida pegando seu celular. Yuta tenta chamar sua atenção, mas ela não estava nem aí, enquanto ficava extremamente feliz por ter lançado o capítulo novo de Digimas. Yuta fala que ela poderia ler depois e pede para eles conversarem, mas Michiru fica muito irritada com as palavras dele, falando que iria ler agora e dizendo também que é impossível que Yuta não conheça Digimas já que é tão popular. Ela fala que não consegue mais viver sem Digimas, começando a ler imediatamente. Yuta tenta puxar conversa com ela enquanto pensava que deu tudo de si em sua confissão, mas nada que ele fala funciona, pois ela estava totalmente imersa em sua leitura. Após terminar de ler, Michiru fala que o capítulo novo foi muito bom, e Yuta agradece, ficando envergonhada e pensando que era muito bom receber elogios pessoalmente. Michiru pergunta qual era o motivo dele estar agradecendo ela, e Yuta fica espantado, se perguntando o que estava acontecendo ali. Ela fala que iria para casa, pois ainda queria assistir novamente o episódio do anime de Digimas, mas Yuta tenta novamente pedir que ela pense um pouco mais sobre sua resposta, e ela responde que nada que ele fizer irá mudar sua resposta, pois ela só tem olhos para Digimas e ele não tem chance alguma com ela. Após ouvir isso, Yuta fica sem reação por estar perdendo para um desenho, falando para ela que Digimas era só um produto e ele é uma pessoa real. Michiru fala que não tem nem comparação entre Yuta e Kamimatsu, o autor de Digimas, deixando ele confuso com as palavras dela. Yuta pergunta se era um tipo de piada ou se ela realmente não notou ainda o fato de que ele é
o próprio Kamimatsu, o autor da novel que ela tanto gosta. Michiro, após isso, tem um acesso de raiva falando que mesmo que ele estivesse desesperado por ela, jamais era para ele ousar mentir desse jeito. E Yuta tenta convencer ela dizendo que Kamimatsu era outra forma de ler seu nome, mas ela fala que isso era só coincidência e que Yuta claramente não era ele. Após isso, ela fala que eles podem ser amigos, mas que ela jamais o perdoará se ele continuar difamando o autor Kamimatsu desse jeito, deixando Yuta sem respostas, enquanto pensava que todo esse tempo ela falou bem de Digimas perto dele sem saber que ele é o autor da novel. Yuta cai na real se dando conta de que todo o apreço que ele achava que Michiro tinha por ele era mentira, e Michiro fala que se ele não tiver provas, ela nunca irá acreditar nele. E então ele tira um notebook de sua mochila e mostra para ela o manuscrito do capítulo recém-lançado da novel, e quando ela olha, logo fala que era uma cópia da internet, mas ele nega pois era realmente o material original. Michiro fala que graças a essas mentiras dele, ele só estava piorando a situação, tentando tomar vantagem do fato de que ela ama Digimas e que era como se ele estivesse tentando se vingar dela por ela ter o rejeitado. Então ela fala para ele parar de profanar o autor que ela tanto gosta. Enquanto ela saía, Yuta fala que ela entendeu tudo errado e que ele realmente é o autor da novel, enquanto segurava em seu braço. Michiro rapidamente afasta a mão de Yuta, gritando para ele parar logo com isso e que nem em sonhos alguém como ele poderia ser um autor renomado como o Kamimatsu, e que nunca pensou que ele era tão baixo ao ponto de usar o autor favorito dela para conseguir sua afeição. Ela termina dizendo que tem certeza que Kamimatsu é muito mais bonito e inteligente que Yuta, e que jamais o perdoará por ter feito piada de algo que ela ama, pedindo para ele nunca mais voltar a falar com ela, e assim saindo da sala. Yuta fica no chão arrasado enquanto chorava e dizia que realmente era o autor de Digimas, lembrando que só foi capaz de escrever essa história de sucesso graças ao apoio dela, mas que pelo jeito ele estava errado esse tempo todo, pois os elogios eram para Digimas e não para Yuta, e na cabeça dela isso nunca foi trabalho dele. Após cair na real, Yuta começa a chorar igual uma criança, pensando que tudo até agora foi só coisa da cabeça dele, e agora ele só queria desaparecer. Caminhando para casa, Yuta ainda estava depressivo por tudo que aconteceu, e que graças a isso ele estava cansado de tudo. Então ele pega seu celular e após refletir um pouco, ele não via mais razão para continuar escrevendo, e que ele deveria simplesmente desistir, pois ele só escrevia essas histórias para fazer Michiro feliz, mas depois de tudo que ela disse, Yuta não tinha mais motivos para continuar, e que ele só conseguirá seguir em frente se parar com tudo isso aqui e agora. Decidido, ele pega seu celular e escreve um post em sua página, anunciando sua desistência como autor. Após isso, pessoas de todas as partes do Japão, incluindo Michiro, ficam arrasadas com a notícia, fazendo muitas até chorarem. Yuta estava totalmente vazio, falando que finalmente estava livre, e que todo o sucesso que Digimas teve foi o suficiente para ele. Até que Yuta recebe uma ligação de sua editora, e quando atende, ela logo pergunta onde ele estava no momento. Yuta fala que estava no caminho de casa, e a editora responde que irá até a casa dele imediatamente, deixando ele confuso com toda aquela comoção. Chegando em casa, Yuta é recebido por sua mãe e irmã mais nova, com um abraço que faz até ele cair no chão. Após isso, a mãe dele pergunta o motivo dele estar desistindo de ser um autor, e sua irmã, que estava chorando, pede se por um acaso ele estava sofrendo bullying e por isso resolveu desistir de tudo. Yuta responde que não estava acontecendo nada do tipo e pergunta o que tinha de errado com elas. Sua irmã fala que a notícia dele estar abandonando Digimas e sua carreira foi muito repentina, e sua mãe fala que irá atrás da pessoa que ousou fazer bullying com seu filho, mas Yuta logo esclarece que não está sofrendo bullying e que ele realmente está bem, deixando as duas mais tranquilas. Então todos se sentam no sofá e elas perguntam o motivo dele ter desistido, enquanto o encaravam com expressões sérias. Yuta fala que simplesmente perdeu a motivação de escrever, e sua mãe pergunta se era algum bloqueio criativo, mas ele responde que não era isso, e sim que ele só queria parar de vez. Até que a irmã dele começa a chorar e se debater, falando não ser mais capaz de viver sem Digimas. Após isso, a mãe de Yuta dá um abraço apertado nele, e ele pede se ela não irá questionar sua decisão. Ela responde que não, pois ama o trabalho dele, mas ama ele muito mais que isso. Yuta começa a chorar enquanto recebia o carinho de sua mãe, e sua irmã também o abraça depois, dizendo que irá respeitar sua decisão. Yuta sentia que não tem nada nesse mundo que seja igual a uma família, até que seu pai aparece gritando e chorando ao mesmo tempo em que o abraçava e perguntava o motivo dele estar desistindo. Seu pai dizia que ele não podia desistir de jeito nenhum, pois se Yuta sair do trabalho, seu pai, que é seu vice-editor-chefe, também será demitido. Ele fala também que Yuta é um tesouro nacional para o país todo, enquanto balançava de um lado para o outro, até que a mãe de Yuta puxa seu marido pelo casaco, falando para ele parar de implicar com seu filho, enquanto fazia uma expressão assustadora. Yuta se perguntava desde quando seu pai tinha se tornado tão patético, e enquanto seu pai levava um sermão, uma mulher aparece na casa deles dizendo para deixarem tudo com ela. Essa era a Mei, a editora-chefe de Yuta, que sem perder tempo o leva para
para fora e manda ele subir em sua moto, falando para os pais dele que o pegaria emprestado por um momento. Ela fala também que eram ordens da companhia, que sabiam que o pai de Yuta não daria conta da situação e mandaram ela para se encarregar disso. Todos ali concordavam de que ele não era um homem tão capacitado, o deixando em choque com aquelas palavras cruéis. Mei entrega para Yuta uma jaqueta e um capacete e fala para ele se segurar firme nela. Ele fica pensativo por ter que se agarrar nela e sobre a saia curta que ela estava usando, até que ela pergunta se ele estava nervoso. Ele responde que não, e assim ela fala que escolheu essa roupa só para ele, o deixando nervoso. Após isso, os dois saem de moto, e durante o trajeto, Yuta falava em seus pensamentos que o cheiro do cabelo de Mei era muito bom, mas ele logo pensa que isso não era algo que alguém que acabou de ser rejeitado deveria pensar, mas que graças ao apoio de todos ele não está mais se sentindo mal. Ao chegar no restaurante, Mei pede desculpas, pois foi o único lugar que ela conseguiu reservar às pressas. E quando Yuta pergunta o motivo do restaurante estar vazio, ela responde que reservou o restaurante inteiro, pois ela queria conversar a sós com ele. Yuta fica espantado com a atitude dela, mas Mei fala para ele não se preocupar, pois a companhia irá pagar os custos, porque é graças ao Yuta que eles ganham rios de dinheiro com as vendas de Digimas, que além da novel já conta com uma adaptação em anime e um filme. Após isso, Mei fala para ele aproveitar e comer o quanto quiser, falando que quando se está para baixo não há nada melhor do que comer uma boa carne, deixando Yuta intrigado com esse modo de vida dela. Enquanto Mei aproveitava a carne, Yuta se lembra das palavras duras que Michiru disse para ele, ficando cabisbaixo novamente. Mei nota sua mudança de humor e pergunta qual era o problema e se por acaso ele estava com o coração partido. Yuta acaba cuspindo o que comia e pede para ela como ela sabia disso. Ela responde brincando que era intuição de mulher e pergunta se Yuta estava saindo com alguém. Ele responde que era somente um amor platônico e Mei pede se ele quer conversar com ela sobre isso. Yuta em seus pensamentos diz que não gosta de falar sobre esses assuntos com outras pessoas, mas que às vezes poderia ser bom botar tudo para fora. E Mei parecia ser o tipo de pessoa calma que ouviria ele até o fim, pois ela tinha a aura de uma mulher madura e gentil, o que fazia ele querer baixar sua guarda perto dela. Após contar toda a história para Mei, ela suspira, falando que estava feliz pois ela pensava que ele tinha desistido de ser autor por culpa de seu trabalho, mas que na verdade foi por um impulso após ser rejeitado. Yuta fala que não era por seu trabalho, mas que ainda não via razão para continuar escrevendo. Mei fala que uma razão era realmente algo importante, mas que um autor também deve ter responsabilidade com seu trabalho, pois uma vez que ele dá a vida a personagens tão carismáticos, é dever dele também dar uma conclusão para a história. Mei não falava isso como sua gerente, mas sim como uma fã que ama seu trabalho, assim puxando seu celular e mostrando para ele as notícias do momento, que eram tomadas por comentários lamentando pela sua desistência. Yuta fica incrédulo, dizendo que se passaram apenas algumas horas desde que ele anunciou sua retirada como autor, e Mei responde que isso só mostra o quão grande e amado é o seu trabalho, mandando ele checar sua própria rede social. Ao olhar o celular, Yuta começa a ficar emocionado, pois seu post estava lotado de comentários implorando para ele não parar, e Mei fala que tudo isso prova o quanto as pessoas amam suas histórias e personagens. Yuta finalmente se dá conta de que Mei estava correta. Digimas era sua criação, quase como um filho para ele, e as pessoas estão loucas para acompanhar o crescimento de sua criança. Enquanto a ficha caía sobre o quão importante era seu trabalho para as pessoas, lágrimas começam a escorrer dos olhos de Yuta. Mei fala que entende que ele está passando por um momento ruim, mas que ele deveria se pôr no lugar de seus fãs leitores, que são apaixonados por Digimas e seus personagens, enquanto mostrava uma figure do protagonista de Digimas, dizendo não ter completado sua aventura ainda. Yuta fala que ela tem razão e que ele foi muito precipitado, se dando conta de que tem muitos leitores esperando por ele e que ele não pode deixá-los esperar. E Mei fala que é direito dele desistir se quiser, mas ela não gostaria que ele traísse seus leitores que tanto o amam. Yuta percebe o quão egoísta ele foi e que no final das contas os elogios de Michiru não eram tudo, pois ele realmente ama criar suas histórias. Após isso, ele anuncia para Mei que irá continuar com seu trabalho, deixando ela feliz por ele ter tomado a decisão certa. Yuta agradece por todos os conselhos dela, falando que iria retirar sua declaração de desistência. E Mei fala que isso seria ótimo, e já que esse assunto tinha sido resolvido, ela pede uma garrafa de vinho para comemorar. Tudo que Michiru falou um dia sobre ele nunca ser capaz de se tornar um autor renomado, e inclusive os outros xingamentos que ela proferiu, fizeram Yuta ser capaz de criar uma nova motivação para seguir em frente. Ao mesmo tempo, Michiru vibrava de felicidade por ler a notícia de que Kamimatsu continuará seu trabalho, e se pergunta qual era o motivo dele ter tentado desistir de tudo, suspeitando de que ele possa ter tido alguma experiência traumática durante o dia. Após isso, Yuta e suas palavras vêm em sua mente, mas ela se recusa a aceitar, dizendo que não era possível Yuta e Kamimatsu serem a mesma pessoa, pois Yuta, aos olhos dela, não tinha capacidade alguma para escrever uma história tão bem feita. Mas um dia ela certamente
certamente se arrependerá disso e inclusive irá implorar por seu perdão de joelhos e chorando ao perceber o que ela acabou de perder. Enquanto isso, 2 outras garotas também ficavam aliviadas por Dígimas não ser cancelado. Após se retratar de sua desistência, Yuta e Mei seguiam para casa em um metrô. Afinal, Mei tinha bebido muito vinho. Ela estava feliz olhando seu celular, pois tinham muitos comentários positivos sobre Yuta nas redes sociais. Ele se sentia culpado por ter fechado seus olhos durante muito tempo para o público que tanto ama seu trabalho. Mei concorda com ele sorrindo e fala que ela também é uma dessas pessoas e que ela ama muito ele. O coração de Yuta começa a bater igual louco e ele responde que era vergonhoso ouvir isso pessoalmente, enquanto se perguntava sobre o jeito que ela falou aquelas palavras. Mei fala que está feliz por ser capaz de fazer algo por ele e que parece que finalmente tirou um peso de seus ombros, deixando Yuta pensativo sobre como suas próprias ações acabaram arrastando ela para uma confusão. Então ele se desculpa por não pensar nas consequências de seus atos, e ela responde que estava feliz por ser útil, pois como os tempos estão mudando e hoje em dia os autores podem publicar suas histórias sem depender de uma agência, ela tinha medo de não ser mais necessária como editora-chefe. Após isso, ela fala que quer continuar trabalhando com ele por muito tempo, pois assim ela poderá continuar sendo a fã número 1 de seu trabalho. Yuta pensava que era muito surpreendente ver aquela expressão corada no rosto de Mei, pois ela naturalmente é muito calma e elegante, mas que isso a torna uma mulher ainda mais bonita. Enquanto ele estava imerso em seus pensamentos, Mei fala para Yuta que sabe mais do que ninguém sobre o esforço dele em seu trabalho, e que trabalhar junto com ele foi a melhor coisa que aconteceu na vida dela, e assim ela pede para que ele permita que ela continue ao seu lado, sendo sua parceira durante a vida toda. Yuta fica corado ao ouvir as palavras dela, pensando em como aquilo deixava ele feliz, não só como autor, mas também como pessoa, e que nesse momento ele estava muito feliz por ter Mei ao seu lado, pois ela entende ele e dá muito suporte. Então Yuta fala que será um prazer continuar trabalhando com ela. Mei responde que o prazer era dela e muda de assunto dizendo estar com ciúmes de sua amiga de infância, pois ele escreveu a história que hoje é uma das mais famosas do Japão, tudo isso dedicado a ela, como sua única motivação. Mei fala que isso faria o coração de qualquer garota derreter em amor, e Yuta pensa que a verdade foi bem diferente, lembrando mais uma vez das palavras cruéis que Michiru jogou na cara dele. Afinal, aos olhos dela, Yuta não era nada além de um amigo de infância, comparado com o amado Kamimatsu dela. Após isso, Mei pede desculpas por voltar a tocar no assunto, mas Yuta fala que estava tudo bem, pois ele já decidiu que irá seguir em frente. Enquanto ele falava, Mei encosta a cabeça em seu ombro, pedindo se ele gostaria de sair com ela. Yuta fica desnorteado enquanto Mei acariciava sua perna, chegando cada vez mais perto. Mei fala que estava se sentindo quente e não conseguia mais se segurar, e Yuta tenta acalmá-la falando que eles estavam num trem. Por um momento ela fica em silêncio, mas quando ele chama seu nome, ela dá um sorriso falando novamente para eles namorarem. Yuta no momento só conseguia pensar que tinha algo macio encostando em seu braço, deixando ele sem jeito. Mei fala para Yuta que antes ele até poderia dar a desculpa de que gosta de alguém, mas agora que ele foi rejeitado, não tem mais ninguém entre eles. Yuta pergunta o porquê dela escolher logo ele, e ela responde que ele é rico e tem um futuro promissor, deixando ele impressionado com a honestidade dela. Até que ela avança e dá um beijo no rosto dele, falando que ele também é muito fofo, e deixando Yuta totalmente em choque, pensando que ela realmente estava muito bêbada. Ao mesmo tempo, todos no trem olhavam a demonstração de afeto deles muito exagerada, até que alguém fala para eles arrumarem um quarto logo. Após isso, o trem chega na parada onde Yuta tinha que descer e ele sai do trem deixando ela sozinha e bêbada. Enquanto ele saía do trem, ela pergunta qual era a resposta dele para sua confissão, e ele responde que era melhor eles conversarem depois, falando que é muito feliz por ter ela como sua editora, e que eles trabalham muito bem juntos. Após ouvir isso, Mei fala em um tom de voz baixo que é a sinceridade dele que o faz ser tão atraente, tanto para ela como para outras garotas também. Ela falava isso enquanto apertava sua própria mão, e então se levanta e grita que estava falando sério sobre a confissão, dando boa noite para ele em seguida. Yuta sai da plataforma do metrô pensando que tudo aquilo foi muito vergonhoso, e que estar bêbada não era desculpa para falar tudo aquilo, mas quando Yuta lembra do decote dela, seu nariz começa a sangrar e ele fica novamente corado. Mas sua expressão logo muda, pensando que talvez aquela era só uma forma dela para poder consolar ele e que graças à gentileza da Mei, de sua mãe e de sua irmã Utako, ele conseguiu curar as feridas em seu coração e que graças a todos seus fãs também agora ele pode seguir em frente. Após isso ele fica eufórico, correndo para casa enquanto pensava em escrever imediatamente um novo capítulo de Dígimas para todos aqueles que o apoiam. Na manhã
manhã seguinte, quando Yuta acorda, sua irmã estava em cima dele chorando. E quando ele pergunta o motivo dela estar chorando, ela responde que leu o capítulo novo que ele postou de madrugada e que aquele capítulo tocou seu coração. Yuta esqueceu de mencionar antes, mas sua família inteira é fã de Digimas também. Após isso, o Taco fala que o capítulo foi um grande sucesso, pois todos estavam esperando pelo seu retorno, e então o abraça agradecendo e falando para ele nunca parar, pois ela era muito feliz por ser a irmã de alguém que consegue escrever uma história tão maravilhosa, deixando Yuta feliz, que logo agradece o apoio dela. Chegando na cozinha, seu pai também o abraça, agradecendo por ele não desistir do seu trabalho e que graças a ele, seu pai também não seria demitido. Seu pai o chama de salvador da família e fala que não poderia estar mais orgulhoso de seu próprio filho. Após isso, a mãe de Yuta aparece e fala que seu marido tem que ser o homem da casa mesmo se Yuta decidir parar de escrever, mas ele responde que isso era impossível e que se Yuta parasse, eles estavam acabados. A mãe de Yuta concorda com as palavras de seu marido, falando que ele é um inútil como o provedor da família e que se não fosse pelo Yuta, seu pai estaria desempregado até hoje, deixando ele magoado, enquanto as duas mulheres da casa falavam que era apenas a verdade. Após isso, a mãe de Yuta o abraça, falando que ele podia ignorar seu pai e se estiver se sentindo pressionado, pode parar a qualquer hora, pois é ela quem controla as finanças da casa, então com certeza eles dariam um jeito. Mas que a única coisa que lhe era proibido era de largar a escola, pois ele ainda era um estudante normal, e que se o seu pai fizer muita pressão nele, ele pode só ignorar, pois como mãe ela quer que seu filho tenha uma vida normal, e jamais quer que ele se force a fazer algo que não gosta, pois isso só a deixaria ainda mais preocupada. O Taco aproveita e abraça eles também, falando que não quer mais ver seu irmão triste. Isso tudo deixa Yuta tocado, pois sua família realmente preza pelo seu bem-estar, mas ele responde que agora estava tudo bem e que ele ainda deseja continuar escrevendo. Seu pai tenta participar do abraço em família, mas é parado pela própria esposa, que manda ele sair fora. Após isso, eles se reúnem para tomar café da manhã em família, e no noticiário da manhã que estava passando na TV, estava anunciando sobre o sucesso de Digimas e no susto que o autor Kamimatsu deu nos fãs, mas que logo se retratou, voltando atrás sobre sua desistência. Yuta cospe a comida quando ouve que virou notícia nacional, e sua mãe fala que todos os canais estão noticiando sobre ele, o deixando surpreso. Até que seu pai fala que ele não entende nada sobre o sucesso que Kamimatsu e Digimas são, revelando que a empresa lucrou 50 bilhões de ienes com a venda das novels, Blu-ray do anime e agora com o filme. Yuta fica assustado com a quantidade de dinheiro, e seu pai fala que inclusive terá uma festa para celebrar essa grande conquista, perguntando se Yuta gostaria de participar também. Enquanto entregava os convites para Yuta, seu pai revela que eles irão alugar um hotel de luxo inteiro para ser a sede do evento. Todos ali ficam elogiando Yuta por ser um gênio que escreveu uma história de sucesso colossal, e Yuta fica feliz com o quão gentil é sua família. Após isso, seu pai pergunta novamente se ele irá comparecer ao evento, o deixando em dúvida por um momento, mas sua mãe fala que ele não precisava ir se não quisesse, pois até agora ele nunca se interessou em comparecer a nenhum evento relacionado ao seu trabalho. O Taco comenta que Yuta talvez queira continuar mantendo sua identidade secreta, mas a verdade era outra. Em seus pensamentos, Yuta recorda que nunca apareceu em nenhum evento por causa das garotas. Ele achava que estaria traindo Michiru se olhasse para outra mulher, mas que isso era tudo coisa de sua cabeça, o deixando sem graça por ter sido basicamente um idiota por tanto tempo. Quando seu pai fala que irá avisar a companhia de que Yuta não irá ao evento, ele fala que dessa vez ele quer ir, enquanto pensava que Michiru não era mais da conta dele, e que isso faria ele se esquecer dela mais rápido. Seu pai logo fica empolgado, pois Yuta poderá finalmente conhecer pessoas importantes como o diretor e até Yurie, a dubladora do protagonista de Digimas, que além de ser uma dubladora super famosa, ela é uma estudante assim como Yuta. Yuta lembra de ter ouvido um dos testes de Yurie para o papel do protagonista, e sua voz ter deixado uma impressão marcante nele. Seu pai era um grande fã de Yurie, cogitando até mesmo usar seu próprio filho para conseguir um autógrafo dela, deixando todos impressionados com o quão patético ele poderia ser. Essa festa com certeza marcará o início de um novo capítulo na vida de Yuta. Chegando no hotel onde terá o evento de comemoração de vendas da sua novel, Yuta estava vestindo um terno de marca, adequado para essa situação, mas mesmo estando com seu pai, ele permanecia nervoso. Já seu pai estava muito entusiasmado em explorar o hotel, mas apenas alguns minutos depois, eles dois já estavam perdidos dentro do hotel. Seu pai estava aflito, pois eles definitivamente estavam no local errado, pois não tinha ninguém ali. Então ele decide procurar alguém que possa indicar o caminho para eles, pedindo para que Yuta o esperasse ali. Yuta já imaginava que isso ia acontecer quando percebeu que seu pai estava querendo se aparecer demais, como se fosse o próprio dono do hotel. Passando 10 minutos desde que seu pai o deixou sozinho, Yuta começa a ficar preocupado, até que uma garota se aproxima perguntando se tinha alguma coisa errada. Yuta fica paralisado com a beleza dela, e ficando sem jeito, ele pergunta
pergunta se ela estava mesmo falando com ele, mas logo Yuta pensa que estragou tudo, agindo desse jeito esquisito, pensando que ela iria dar risada dele e se lembrando de memórias ruins do passado, onde foi desmerecido por não saber se comunicar direito com mulheres. Mas contrariando tudo o que ele pensava, a garota fala que era com ele mesmo que ela estava falando, o deixando surpreso. Ela pergunta se ele também estava indo para a festa de celebração de Dígimas, e ele responde que sim, e após isso pergunta se ela também está indo para lá. Ela fala que sim, e pede para ele não ficar tão tenso, pois eles pareciam ser da mesma idade, então ele podia relaxar perto dela. Yuta pensa que ela parecia ser muito mais madura que ele, apesar deles terem a mesma idade. A garota fala que esses eventos são sempre estressantes, mas que ter alguém de sua idade seria algo bom, e aproveita para perguntar se ele também estava perdido. Yuta fala que era muito embaraçoso, mas que ele já estava esperando seu pai há um bom tempo. Ela então pergunta se pode ficar junto com ele até que seu pai apareça, e Yuta responde que estava tudo bem ela ficar ali. Após isso, o clima fica num silêncio estranho, e Yuta pensa que deveria puxar algum assunto, mas ele não sabia o que falar, e olhando mais de perto, aquela garota parecia ainda mais linda. Até que a garota toma a iniciativa e pergunta o nome dele. Yuta fica tão nervoso que fala só seu sobrenome, mas logo se corrige falando seu nome para ela. Após isso, ela fala que seu nome é Yurie, e Yuta compara ela com um anjo, pois ela era muito comunicativa, o total oposto dele. Enquanto ela dava risada do jeito formal que ele falava com ela, Yuta se dá conta que o nome Yurie era familiar. Yurie pergunta qual era a relação de Yuta com Dígimas, e quando ele pensa em falar que é o autor, seu trauma vem em mente, pensando que ela também não acreditaria nele. Enquanto Yuta estava pensativo, Yurie fala que não iria insistir no assunto se era algo pessoal, e então ele muda o assunto perguntando se ela conhecia bem Dígimas. Yurie fala que não só conhece bem, mas ela é a maior fã no mundo todo, deixando Yuta impressionado com o lindo sorriso dela. Após isso, ela fica muito empolgada falando que acompanha Dígimas desde o primeiro capítulo lançado, e Yuta fica surpreso, perguntando o que ela mais gostava na novel. Yurie fica extremamente entusiasmada enquanto falava de todas as coisas que ela ama sobre Dígimas, deixando Yuta feliz, pois ele nota que o jeito preciso dela contar as partes que mais gosta só poderia vir de uma verdadeira fã apaixonada. Yuta pensava que era muito bom encontrar alguém além de Mei e sua família que ama tanto Dígimas. Após isso, Yurie fica envergonhada e pede desculpas por ter falado tanto, mas Yuta responde que estava feliz por ela ser uma fã tão apaixonada por Dígimas. Ela fica confusa com as palavras dele, e Yuta fala que o autor certamente está feliz por saber que tem uma fã como ela, e Yurie fala com uma expressão tímida de que seria ótimo se ele estivesse presente no evento de hoje. Após isso, ela pergunta se Yuta também gosta de Dígimas, e ele responde que também gosta muito. E então eles começam a conversar sobre vários tópicos envolvendo as suas partes favoritas da obra. Parecia até que eles eram amigos de longa data que compartilhavam os mesmos gostos. E após muita conversa, Yurie fala que Yuta é uma pessoa incrível, pois ele sabia ainda mais que ela sobre Dígimas, e que ela estava chocada ao ver seu conhecimento profundo sobre a obra. Yuta agradece sorrindo enquanto pensava que é natural ele saber tudo sobre Dígimas, já que ele é o próprio autor, até fazendo ele se sentir um pouco mal, pois era como se ele usasse um hack. Enquanto ele estava pensativo, Yurie fala que estava realmente feliz por encontrar outro fã tão apaixonado quanto ela, e que nunca encontrou alguém como ele antes, alguém com quem ela conseguiu falar abertamente de sua paixão. Ela fala também que é grata por ter se perdido, pois isso fez ela poder conhecer Yuta, e que era graças a fãs como ele que ela ama dar voz aos personagens. Após ouvir isso, Yuta pergunta se ela era uma dubladora, e ela responde que sim, mesmo sendo uma novata no ramo. Então Yuta finalmente se lembra da conversa com seu pai, e pergunta se ela era aquela Yurie, e ela responde que sim, deixando Yuta impressionado e sem palavras. Yuta fala então que sua irmã era sua fã, já que seria estranho ele falar que na verdade quem era fã dela é seu pai. Yurie agradece, falando que seu trabalho não era tão impressionante assim, pois ela ainda é novata. Yuta fica admirado que ela era tão humilde para alguém tão popular, pensando que até agora ele estava conversando de forma casual com uma celebridade. Yurie fala que quando o anime saiu, ela treinou dia e noite para poder dar voz a um dos incríveis personagens criados pelo grande Kamimatsu, deixando Yuta envergonhado. Após isso, Yurie pede o número de Yuta e ele fica sem reação, pois não sabia por que ela queria seu contato. E ela responde que seria maravilhoso poder conversar com alguém que também gosta de Dígimas, e que ele parecia ser um cara muito legal, e ela gostaria de conhecê-lo melhor. Yuta fica pensativo se talvez ela estava interessada nele, e concorda em passar seu número, pois adoraria conversar mais com ela, e isso deixa ela feliz. Após trocarem contato, Yuta fica feliz pois ela parecia realmente entender ele, até que seu pai aparece gritando por seu nome e fala para eles irem logo até o salão, pois o próprio autor não poderia se atrasar para o seu evento. Ao ouvir isso, Yurie fica em choque, e quando o pai de Yuta olha para a direção dela, ele também entra em pânico enquanto gaguejava. Yurie então pergunta
pergunta o motivo do pai dele o chamar de autor, enquanto seu pai estava descontrolado por ver ela e se apresentando como o pai do autor Kamimatsu. Yurie, confusa, pergunta se Yuta era realmente o autor Kamimatsu, e ele responde que sim, deixando ela completamente desnorteada, e assim caindo no chão desmaiada, enquanto todos ali tentavam socorrer ela. Esse tinha sido o primeiro encontro de Yuta com a famosa dubladora Yurie. Ao mesmo tempo, outra garota que passava por ali fica intrigada, pois parece ter ouvido alguém dizer o nome Kamimatsu, mas que talvez era algo de sua cabeça. Após Yurie desmaiar ao saber que Yuta era o autor de Digimas, o pai dele decide levar ela até alguma sala onde ela possa descansar, deixando Yuta com um dos organizadores do evento e falando que Yuta terá que subir ao palco como convidado especial. Ao ouvir isso, Yuta fica nervoso, pois em nenhum momento seu pai tinha o avisado disso, mas seu pai fala que estava tudo bem, pois Yuta é a grande estrela da noite, então ele certamente ficará bem. Um pouco depois, enquanto alguém apresentava o evento para as pessoas presentes, Yuta ficava cada vez mais nervoso, pois ele é muito tímido para esse tipo de coisa, e aos olhos dele, todos ali pareciam ser pessoas importantes porque estavam muito bem vestidos. Yuta estava aterrorizado. Ao mesmo tempo, o diretor de Digimas entra em cena para dizer algumas palavras, quebrando o gelo com algumas piadas. E após isso, Yuta fica abismado, pois o diretor era na verdade a diretora, e Yuta pensava esse tempo todo que ela era ele. Enquanto isso, a diretora fala que o sucesso de Digimas é graças a todos presentes ali, e que isso é uma vitória para todos, falando para todos brindarem, pois hoje é dia de festejar. Yuta fica feliz em ouvir aquilo, até que a diretora fala que terá um convidado muito especial subindo ao palco, deixando todos curiosos, e deixando Yuta nervoso, pois ele achava que ela estava falando dele, mas na verdade a diretora convida ao palco alguém chamada Alissa, deixando Yuta sem jeito, pois ele não sabia que tinha outro convidado especial além dele, até que uma garota sobe ao palco deixando todos ali eufóricos, e Yuta fica em dúvida pois já tinha ouvido o nome dela em algum lugar. Quando Alissa se apresenta, ele imediatamente lembra que ela é a cantora da abertura do anime de Digimas, e que ela já era muito famosa apesar de ter iniciado sua carreira há apenas 2 anos. Ela era tão linda que qualquer um logo pensaria que ela é uma modelo. Yuta estava admirado com toda aquela beleza em sua frente. Após isso, ela começa a cantar, e ao ouvir ela, Yuta fica completamente emocionado com sua voz, pois parecia que ela colocava vida em suas notas musicais. Ele estava impressionado com ela e com todas as outras pessoas ali, pois é graças a todos ali presentes que Digimas é o que é. Quando Alissa terminou sua canção, todos ali aplaudem ela com fervor, enquanto gritavam emocionados que amavam ela e que ela era incrível. Até a diretora elogia Alissa, e ela responde que é grata pelas palavras da diretora, mas que o crédito não é só dela. A diretora responde que concorda com ela, pois nada seria possível sem a obra maravilhosa que é Digimas. E então a diretora anuncia que terá outro convidado muito especial agora, chamando Yuta de Sensei. Yuta sabia que agora definitivamente era sua vez de subir no palco, enquanto o assistente lhe desejava sorte. Assim, Yuta sobe ao palco todo travado, parecendo um boneco de posto, enquanto todos se perguntavam quem era ele, pois a diretora havia o chamado de Sensei. Após isso, a diretora anuncia que todos ali, inclusive ela, agora estarão conhecendo o grande autor de Digimas, Kamimatsu em carne e osso, e Alissa é a primeira a ficar surpresa. Yuta fala somente um oi para todos ali, enquanto morria de vergonha pensando que não se encaixava com esse tipo de coisa. Após um breve silêncio, todos começam a vibrar e gritar o nome de Kamimatsu, incrédulos que ele estava em sua frente pela primeira vez. Yuta fica sem palavras, pois não esperava uma recepção tão calorosa. Ao mesmo tempo, a diretora fala que também ficou em choque quando soube que o próprio Kamimatsu Sensei estaria no evento, se virando para Yuta, e como diretora do filme, ela agradece de coração por ele ter permitido que ela trabalhasse em sua maravilhosa criação. Após isso, Alissa se aproxima e se apresenta, falando que era uma honra poder finalmente conhecê-lo. Yuta não sabia o que responder, pois era muito tímido, mas nota que tinha algo errado, pois ela parecia estar tremendo, até que começam a cair lágrimas no chão, e quando Yuta olha para o rosto de Alissa, ele nota que ela estava chorando. Aí a diretora brinca com ela, falando que não era hora para chorar, e Alissa responde que não podia fazer nada, pois ela estava muito feliz, porque fazia muito tempo que ela sonhava em poder encontrar seu amado Kamimatsu. Yuta fica chocado ao ouvir a palavra amado, e se pergunta o que ela queria dizer com aquilo, e ao mesmo tempo a diretora revela que na verdade Alissa é a maior fã dele, deixando Yuta surpreso, pois pelo jeito ele agora tinha 2 fãs número 1. A diretora fala também que foi Alissa quem ligou para a produtora do anime, pedindo para que usassem a música dela como abertura. Ao ouvir isso, Yuta fica impressionado, e Alissa responde que Yuta comoveu muito ela com suas histórias, e que ela ficou emocionada desde a primeira vez que leu, e quando percebeu já estava criando uma música, e que Yuta foi a primeira pessoa que fez ela se sentir assim. Yuta continuava impressionado com as palavras dela, e assim a diretora aproveita para falar que eles nem precisaram pagar ela para cantar, e que ela escreveu a música por conta própria especialmente para Digimas.
Digimas. A diretora fala inclusive que isso era paixão de verdade, deixando Yuta sem palavras. Até que Alissa o chama, pegando em sua mão e falando que ele mudou completamente o mundo dela, e que não só a carreira dela, mas sim sua própria vida se tornou mais alegre graças a ele. Ela fala que sempre quis expressar sua gratidão por ele, pois ela nunca teria chegado onde chegou sem ele. Após isso, ela põe a mão dele em seu respeito, e pergunta se ele conseguia sentir seu coração e como ele batia forte por ela finalmente ter conhecido ele pessoalmente. Yuta podia sentir tudo, menos os batimentos cardíacos dela, enquanto gaguejava que entendia o que ela queria dizer. Alissa fala que como escritora e criadora, ela respeita ele mais do que qualquer um no mundo todo. Yuta entendia ela, pois eles dois tinham o poder de aflorar os sentimentos das pessoas com suas palavras. Ter outro criador que respeita seu trabalho era algo muito recompensador. Então Yuta responde que também respeita muito Alissa como criadora, e que suas músicas o emocionam muito quando ele as escuta. Ao ouvir isso, Alissa imediatamente começa a chorar e o abraça agradecendo por suas palavras de carinho, enquanto encostava todo o seu respeito nele, deixando Yuta perto de colapsar com toda aquela maciez. Alissa fala para Yuta que esperou muito tempo para poder conhecê-lo, e que agora que finalmente conseguiu, ele falar todas essas palavras doces a deixava muito feliz. Yuta brevemente se lembra de Michiru com raiva dele e o distratando, mas logo a compara com Yurie e Alissa, que em contrapartida o aceitaram por quem ele verdadeiramente é. E então ele fala para Alissa que quem tem que agradecer por algo é ele, pois todo o carinho e os elogios dela o deixaram muito feliz, e que tanto ele quanto Digimas eram sortudos por ter conhecido uma pessoa tão maravilhosa como ela, que ama tanto Digimas a ponto de escrever canções exclusivas para a obra, e isso era uma honra para Yuta. Ao ouvir aquelas palavras, Alissa fala para Yuta que o ama, avançando em sua direção e dando um beijão em sua boca, e após isso deixando Yuta totalmente sem reação, enquanto todos ali ficavam sem entender nada também. Alissa fala que ao conhecer ele, ela percebeu que ele é tudo o que ela precisa, dizendo novamente que o ama e dessa vez o pedindo em namoro. Enquanto isso, Yuta estava extremamente envergonhado, pensando que era sua primeira vez conhecendo Alissa, que é uma super celebridade no mundo da música, e também era sua primeira vez recebendo a confissão de uma garota. Após isso, a diretora entra em cena perguntando se Alissa tinha se esquecido que ainda está em cima do palco, deixando ela envergonhada por ter falado tudo aquilo na frente de todos. Depois, a diretora volta sua atenção para Yuta, pedindo qual era a resposta dele para a confissão de Alissa, mas quando ela olha para o seu rosto, percebe que havia dado pane no sistema de Yuta. Ao mesmo tempo, em outra sala, Yurie finalmente acorda e o pai de Yuta fica feliz por ela finalmente ter acordado, mas ela logo pergunta onde estava e para onde Yuta tinha ido. O pai dele responde que eles estão na sala de descanso e que Yuta deve estar aproveitando a festa. E assim acaba o capítulo com as duas garotas altamente apaixonadas pelo prota. Quem quiser a parte 2, comente bastante e deixe o like. Nos vemos no próximo vídeo. Milada, sim, milada.